Olá, futuro bombeiro de Minas, tudo bom? Tão rápido quanto você será na hora de combater um incêndio em Minas Gerais. Estamos chegando para resolver a prova de matemática que acabou de acontecer para o concurso de soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Acabou mesmo, há poucas horas atrás a prova aconteceu, né? Se você quiser ver todo o material do Corpo de Bombeiros de Minas disponível aqui na Central dos Números, confere esse link que vai aparecer aqui agora para você. Você está pronto? Você está pronta para as 10 questões dessa prova? Você está pronto para o TAF? Arruma ao TAF, hein? Vem comigo. Essa primeira questão dizia: um pesquisador observou um semáforo, né, e elaborou um plano de tráfego para horários de pico. Aí, nesse plano, o ciclo de cores do semáforo, por intervalo de tempo, é dividido da seguinte forma: o tempo de verde é 60 segundos, de amarelo 3 segundos, vermelho 17 segundos. A sequência de cores mostradas é verde, amarelo, vermelho. Certo dia, exatamente às 8 horas, esse semáforo iniciou o tempo do verde. Posteriormente, seguiu o ciclo de cores nos tempos mencionados. Quais serão as cores desse semáforo às 8 horas e 30 minutos e às 8 horas e 31 minutos e 20 segundos, respectivamente? Aqui a gente tem uma questão de conversão de unidade de medidas e também uma questão meio que de sequência lógica, né? Então, primeiro passo, você quer saber que cor vai estar o semáforo 30 minutos depois que ele começou a funcionar no verde. Então, olha qual é o ciclo completo, quanto tempo o semáforo gasta para ter as três cores. Basta você somar o tempo das três cores, 60 mais 3 mais 17, isso dá 80 segundos, ok? Então, um ciclo completo com as três cores dura 80 segundos. Você quer saber que cor o semáforo estava 30 minutos depois que ele começou a operar, 30 minutos depois das 8 horas, né? Às 8 horas e 30 minutos. Se o seu tempo está em segundos, converte esses minutos em segundos. 30 minutos tem quantos segundos? Basta multiplicar 30 vezes 60, porque 1 minuto tem 60 segundos, né? 30 vezes 60, 3 vezes 6, 18, tem 2 zeros, vai ter 2 zeros aqui, dá 1.800 segundos. Então, 30 minutos tem 1.800 segundos. Para descobrir quantos ciclos completos passam dentro de 1.800, divide 1.800 por 80 segundos, né? Então, você vai fazer a divisão. 1.800 dividido por 80. 180 dividido por 80 dá 2. 2 vezes 80, 160. Para 180 sobra 20. Teste o zero. 200 dividido por 80 dá 2. 2 vezes 80, 160. 200 menos 160 sobra 40. O que significa essa divisão? Dentro de 1.800 segundos, passaram 22 ciclos completos de 80 segundos, ou seja, o sinal passou pelas três cores 22 vezes e ainda sobraram 40 segundos. Então, o semáforo faz 22 ciclos completos e ainda sobram 40 segundos para completar os 1.800. Então, terminou o 22º ciclo, aqui no vermelho, sobrou mais 40 segundos. Se o tempo verde tem 60 segundos, terminou os 40 segundos, o semáforo ainda vai estar dentro do verde, né? Porque tem 60, então foi do 0 até o 40, ainda sobrou mais 20 segundos dentro do verde. Beleza? Então, na primeira situação, o semáforo estava no verde. Depois o problema quer saber qual era a cor, às 8 horas, 31 minutos e 20 segundos. Ou seja, antes era 30 minutos, agora 31 minutos e 20. Ou seja, 1 minuto e 20 segundos depois, né? 1 minuto e 20 segundos depois dá quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos, 60 segundos mais 20 segundos dá 80 segundos. Opa, ele quer saber qual é a cor do semáforo depois que ele estava no verde, né? 80 segundos depois. Você sabe que 80 segundos é o tempo de um ciclo, né? Então, se em 1.800 segundos, quando deu 30 minutos, você tinha concluído que ele estava no verde, depois de 80 segundos, depois de um ciclo completo, o semáforo mudou um ciclo completo e parou novamente na mesma cor que ele estava, né? Se ele estava no verde, andou um ciclo completo, ele voltou para o verde, beleza? Sendo assim, as duas cores são verde e verde. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se tiver dúvidas, perguntas, me escreve. Deixa a dúvida aqui embaixo nos comentários. Será um prazer ler o seu comentário. Fechado? Acertou essa questão? Espero que sim. Essa não era uma das questões mais fáceis dessa prova, não, né? Mas, bora para a segunda, então. Vem comigo. Em um município mineiro, um imóvel valoriza 3% a cada
2 anos. Se em janeiro de 2020 esse imóvel custava R$150 mil, o seu valor em janeiro de 2030 será de quanto? Então, a gente está tratando aqui de uma questão de juros compostos, né? Fórmula para calcular juros compostos. O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Só que observa aqui o detalhe, o tempo foi dado de 2 em 2 anos. O imóvel valoriza 3% a cada 2 anos. O tempo está em biênio, né? De 2 em 2 anos. Ele quer saber qual vai ser o valor no prazo de 10 anos, de 2020 até 2030, ou seja, em 10 anos, né? Porque 2030 menos 2020 dá 10. Em 10 anos de prazo, o imóvel vai ter passado por quantos biênios? Vai ter passado por 5 biênios, né? Porque 10 anos dividido de 2 em 2, 10 dividido por 2, dá 5 biênios. Beleza? Então, o seu tempo vai ser 5 biênios. Sendo assim, o montante vai ser o capital inicial, 150 mil, vezes 1 mais a taxa, que é 3%. 3% é 3 dividido por 100. 3 dividido por 100 dá 0,03, elevado ao tempo em biênios. São 5 biênios. Por que o tempo tem que estar em biênios? Porque os seus juros, a sua taxa, está em biênio. Beleza? Então, a taxa de 3% é a cada biênio. Então, o seu tempo tem que estar na mesma unidade. Combinado? 1 mais 0,03 dá 1,03. Então, essa é a resposta dessa questão. 150 mil vezes 1,03 elevado a 5. Certinho? Então, essa questão aqui entrava dentro das questões fáceis da prova. Beleza? Pronto para a questão 13. Vem comigo. Certo caminhão-pipa, caminhão utilizado para transportar água, possui um reservatório cilíndrico em sua carroceria, um cilindro reto, e pode auxiliar em processos de irrigação, terraplanagem, lavagem de vias ou abastecimento de água. Sabe-se que esse caminhão possui 6 metros de comprimento e o reservatório cilíndrico tem capacidade de 5.000 litros. Considerando o prefeito de aproximação que π é igual a 3, o raio desse reservatório em metros é igual a quanto? Bom, então aqui a gente tem uma questão de conversão de medidas e de volume do cilindro. Primeiro, ele deu as medidas em metros, ele quer a resposta em metros, mas ele deu o volume em litros. Então, converta esses litros em metros cúbicos, que é também unidade de volume. Para resolver essa questão, você deveria saber que 1.000 litros equivalem a 1 metro cúbico. Sabia disso? 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. Se o volume era de 5.000 litros, você vai ter 5 metros cúbicos, né? 1.000 litros, 1. Então, corta 3 zeros para transformar litro para metro cúbico. 5.000 litros, corta 3 zeros, vai virar 5 metros cúbicos. Aí, agora, é só aplicar esse volume de 5 metros cúbicos à fórmula do volume do cilindro, né? Porque a carroceria era um cilindro, sendo que a altura, ou seja, o comprimento dela, né, que seria a altura do cilindro, é de 6 metros. Beleza? Então, fórmula do volume do cilindro. O volume do cilindro é igual à área da base, que é um círculo, π vezes r ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Nesse caso, a altura é o comprimento, porque o cilindro está deitado, né? Ele quer que a gente calcule o raio. Ok? O volume, você sabe que é 5, então substitui V por 5. Π o problema mandou considerar como sendo 3, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 6 metros de comprimento. Ok? 3 vezes 6 dá 18. Pega esse 18 e está multiplicando o raio ao quadrado, passa para cá dividindo, então você vai ficar com 5 sobre 18 é igual ao raio ao quadrado. Aplica a raiz dos dois lados para tirar esse r ao quadrado, então você vai ficar com raiz de 5 sobre 18 é igual a r. Aqui, para facilitar a sua visualização, eu transformei o 18 em 2 vezes 9, né? 2 vezes 9 não dá 18. Por que eu fiz isso? Porque raiz de 9 é fácil, raiz de 9 é 3, né? Então, aqui embaixo você vai ficar com raiz de 5 sobre raiz de 2 vezes 9 é igual a raiz de 2 vezes raiz de 9. Raiz de 9 é 3, então vai dar 3 raiz de 2. Entendido? Então, vai ter raiz de 5 sobre 3 raiz de 2 é igual a r. Como é que você tira essa raiz do denominador? Você racionaliza. Você vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 2, porque ao multiplicar a raiz de 2 vezes raiz de 2,
você vai tirar a raiz de 4, o que dá 2, né? Então, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, porque isso aqui é a mesma coisa que está multiplicando por 1, já que raiz de 2 sobre raiz de 2 é igual a 1, né? Então, você não vai mudar o valor aqui da fração. Então, multiplica raiz de 5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 5, e depois raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Isso vai ser igual ao raio, certinho? Raiz de 2 vezes raiz de 5 é igual a raiz de 2 vezes 5. Raiz de 2 vezes 5 é igual a raiz de 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, né? Porque você vai ter raiz de 2 vezes 2, que é 4, raiz de 4 é 2. Então, você vai ter 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Sendo assim, o raio vai ser raiz de 10 sobre 6. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas? Perguntas? Então, essa questão exigia que você soubesse conversão de unidade de medida, volume do cilindro e racionalização, né? Então, exigia vários conhecimentos, conteúdos de você. Vamos para a questão número 14. Vem comigo. A organização de uma partida de futebol em um determinado estádio contrata pessoal para dar suporte ao evento e divide em 3 grupos: serviço, segurança privada e logística. O pessoal envolvido com a segurança do evento é diretamente proporcional ao público esperado na razão de um funcionário para cada 200 torcedores. Os demais contingentes, a logística e o serviço, são fixos, 180 pessoas no serviço e 120 na logística. Considerando que esse estádio possui 60 mil lugares e que, para essa partida, o público esperado é de 24 mil torcedores, qual é a razão, ou seja, a divisão, entre o total de funcionários demandados pela organização nessa partida, né? Então, o total de funcionários demandados quando tiver 24 mil torcedores e o total de funcionários demandados em um jogo cuja a previsão é de lotação total quando tiver 60 mil torcedores. Bom, para a gente fazer essa divisão, a gente tem que calcular qual vai ser o número de seguranças, né? Você sabe que a proporção é 1 segurança para 200 torcedores, 1 segurança para cada 200 torcedores. E é fixo, serviço tem 180 pessoas, logística tem 120 pessoas. Então, a única coisa que vai variar são os seguranças. Na primeira situação, com 24 mil torcedores, quantos seguranças você vai ter? Basta você fazer uma regra de 3, né? 1 segurança está para 200 torcedores, X seguranças estão para 24 mil torcedores. Faz uma regra de 3. 1 vezes 24 mil é igual a X vezes 200, ou seja, 200x é igual a 24 mil. Pego 200, está multiplicando, passo para cá dividindo, X vai ser 24 mil dividido por 200, né? Simplifica 2 zeros com 2 zeros, 240 dividido por 2 dá 120. Quando houver 24 mil torcedores, serão necessários 120 seguranças, beleza? Sabendo o número de seguranças, soma com os funcionários de serviço e de logística para saber o total de funcionários. Então, o total de funcionários vai ser 120 seguranças, mais 180 de serviço, mais 120 de logística. 120 mais 120, 240. 240 mais 180 dá 420 funcionários. Mesmo raciocínio para o total de torcedores, quando houver 60 mil lugares, né? Pode fazer uma regra de 3 ou pode perceber que para achar o número de seguranças, basta dividir o número de torcedores por 200. Então, divide 60 mil por 200. Quando tiver 60 mil torcedores, você vai ter quantas seguranças? Divide 60 mil por 200, né? Não foi o que você fez aqui? 24 mil dividido por 200? Mesma coisa você vai fazer aqui embaixo, 60 mil dividido por 200. Corta esses 2 zeros com esses 2 zeros, vai ter 600 dividido por 2 é igual a 300 seguranças, beleza? Total de funcionários, 300 mais 180 do serviço mais 120 da logística. Fazendo essa soma, você vai ter 600 funcionários. O problema é a razão, a divisão entre o total de funcionários quando tiver 24 mil e o total de funcionários com a lotação total. Então, você vai dividir 420 por 600. A razão é divisão, 420 dividido por 600. Simplifica esse zero com esse zero, ou seja, divide em cima e embaixo por 10, vai dar 42 sobre 60, dividir 420 dividido por 10, 42, 600 dividido por 10, 60. Agora eu posso dividir os dois números por qual valor? Posso dividir os dois números por 6, né? 42 dividido por 6 dá 7, 60 dividido por 6 dá 10. Então, você vai ter 7 décimos. 7 décimos é a mesma coisa que 0,7, né? Então, a razão é 0,7. E essa é a resposta dessa questão. Então, aqui a gente tinha uma questão de regra de 3, certinho?
Dúvidas, perguntas? Aqui na Central dos Números sempre tem material para você treinar questões, né? Então aqui embaixo na descrição do vídeo você acha links com questões parecidas com as questões dessa prova para você treinar. Então confere aqui embaixo, abre a descrição para você não perder nada e treinar, treinar e treinar, porque treinar é uma das melhores formas de aprender, não é não? Bora para a questão número 15? Vem comigo! O administrador de um restaurante percebeu que, desde a inauguração, obteve prejuízo em todos os meses de operação. No terceiro mês, ele observou um prejuízo de R$ 3.500 apenas dentro daquele mês. Com a consolidação do restaurante no mercado, o prejuízo mensal diminuiu, sendo que no nono mês de funcionamento tal prejuízo foi de R$ 1.400. Considerando que os resultados mensais seguem uma progressão aritmética, em que mês de funcionamento o restaurante apresentará lucro mensal pela primeira vez. Então, ele deu duas informações para você, né? Disse que o prejuízo no terceiro mês era R$ 3.500, o prejuízo no nono mês era R$ 1.400 e esses valores formavam uma progressão aritmética. Se a gente calcular a diferença de prejuízo entre o nono e o terceiro mês, a gente consegue calcular qual é o prejuízo que ele está tendo por mês. E assim a gente consegue calcular a razão dessa progressão aritmética, concorda? Então, pega a diferença entre os dois meses. 3.500 no terceiro menos 1.400. 3.500 menos 1.400 dá R$ 2.100 de prejuízo em 6 meses, né? 9 menos 3 dá 6. O prejuízo é de 2.100 em 6 meses. Para descobrir o prejuízo por mês, divide 2.100 por 6. 2.100 dividido por 6 vai dar 350. Então, ele está tendo um prejuízo que reduz R$ 350 a cada mês, né? Então, a razão é de menos 350. Por que menos 350? Porque está reduzindo 350 a cada mês, né? Então, no mês 4, teria R$ 350 a menos, no mês 5, R$ 350 a menos, e assim sucessivamente. Beleza? Você sabe que no mês 9 ele está com prejuízo de 1.400 e vai reduzindo de 350 em 350. Então, quantos meses ele vai demorar para abater esse prejuízo de 1.400, né? Antes de dar lucro, ele tem que abater esses 1.400 que estão lá de prejuízo no nono mês. Para saber quantos meses ele vai gastar, divide 1.400 por 350. 1.400 dividido por 350, simplifica esse zero com esse zero, vai dar 140 dividido por 35, isso dá 4 meses. Ou seja, 4 meses depois do nono, ele vai ter quitado os R$ 1.400, né? Ele não vai ter mais nenhum prejuízo, ele vai ter lucro zero, beleza? Então, no quarto mês após o nono, ou seja, 9 mais 4, 13, no 13º mês, ele terá saldo zero, ele vai ter conseguido abater os R$ 1.400 de prejuízo que ele tinha lá no nono mês, certinho? Então, quando que ele vai ter lucro, né? Saldo zero não é lucro, saldo zero é empate, lucro ele vai ter no mês seguinte, né? Vai ter R$ 350 de lucro. No mês seguinte é o 14º mês. Sendo assim, o 14º é a resposta dessa questão. Certinho? Essa questão deve ter pego muita gente. Por quê? Muita gente vai colocar o 13º mês. Só que o 13º mês é o mês do empate. É o mês que vai ficar saldo zero. Fechou? Vamos para a questão 16? Vem comigo! Questão do like, já deixou o like no vídeo? Né? Ajuda o nosso canal. Então, para ajudar o canal, comenta o vídeo, né? Faz qualquer comentário. Não quer deixar um comentário? Clica no ponto aí e manda seu comentário. E claro, deixa o like se esse conteúdo te agradar. Se não te agradar, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Só se manifesta para ajudar a gente, beleza? O chão de uma sala retangular possui 6 metros de comprimento, 5,4 metros de largura. Essa sala será revestida com peças quadradas de cerâmica idênticas e com o maior tamanho possível. Para o trabalho, o dono da sala adquiriu 14 caixas de peças de cerâmica, cada uma contendo 10 peças. Ao perceber que exagerou na compra, ele decidiu utilizar o material restante para revestir outros cômodos. Qual é, em metros quadrados, a área que pode ser revestida pelo excedente comprado, considerando que não haverá nenhum desperdício de material nem espaço entre as cerâmicas? Bom,
Para resolver essa questão, vamos lá. Temos que calcular o tamanho dessas peças quadradas, né? Se as peças são quadradas, os lados vão ser iguais. Então, você está procurando um valor comum. Ele quer um lado igual que tenha o maior tamanho possível. Então, você está procurando um número que é comum e que tenha o maior tamanho possível. Como que chama esse número? Máximo divisor comum. Para calcular o lado dessas peças quadradas, né? Então, para calcular os quadrados com o maior tamanho possível, você vai calcular o máximo divisor comum entre 6 metros e 5,4 metros. Para a gente não trabalhar aqui com essa vírgula, vamos transformar esses metros em decímetro, né? Metro, decímetro, ou seja, vamos andar com a vírgula uma casa para a direita. 6 metros é igual a 60 decímetros, 5,4 metros é igual a 54 decímetros. Depois a gente volta para metros, só para a gente tirar o MDC. MDC entre 60 decímetros e 54 decímetros, como que você calcula o MDC? Você vai dividir esses números por valores que consigam dividir os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, o MDC é diferente do MMC. No MDC, você vai dividir os valores por um número que seja capaz de dividir todos ao mesmo tempo. Os dois números são pares, então a gente pode dividir por 2. 60 dividido por 2 dá 30, 54 dividido por 2, 27. Agora, se tem um par e um ímpar, não pode dividir mais por 2, né? Porque tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Pode dividir por 3? Pode. O 30 e o 27 são divisíveis por 3. 30 dividido por 3 dá 10, 27 dividido por 3 dá 9. Existe algum número inteiro capaz de dividir o 10 e o 9 ao mesmo tempo? Não. Se não existe, parou a fatoração aqui. O MDC vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 decímetros, já que a gente colocou a medida em decímetros. Como a gente está trabalhando, tem que chegar no final com metro quadrado, vamos voltar para metro, né? Para passar de metro para passar de decímetro para metro, anda com a vírgula uma casa para a esquerda, vai dar 0,6 metros, né? Então, primeiro você passou de metro para decímetro, andou com a vírgula uma casa para a direita. Para voltar, anda com a vírgula uma casa para a esquerda. O quadrado vai ter lado 0,6 metros. Agora, então, você já consegue calcular a área da sala e a área da peça quadrada, né? A área da sala vai ser 6 metros vezes 5,4. 6 vezes 5,4 dá 32,4 metros quadrados. A área da peça, se é um quadrado, vai ser 0,6 vezes 0,6. Esse é o lado da peça quadrada. 0,6 vezes 0,6, isso vai dar 0,36, né? Então, a área da sala 32,4, a área da peça 0,36 metros quadrados. Ele comprou 14 caixas com 10 peças cada uma. Qual era a área que ele tinha, então, em cada caixa? Multiplica. Cada caixa ele tinha 10 peças vezes 0,36, que é a área de cada peça. 10 peças vezes 0,36 é 3,6, né? 10 vezes 0,36, anda com a vírgula uma casa para a direita, 3,6 metros quadrados por caixa, né? Só que ele não tinha uma caixa, ele tinha 14 caixas. Então, multiplica 3,6 por 14, né? 3,6 por caixa vezes 14 caixas dá 50,4 metros quadrados. Ele comprou 50,4 metros quadrados e tinha que cobrir uma sala de 32,4. Quanto que vai sobrar? Subtrai 50,4 menos 32,4. Isso vai dar 50 menos 32, o que dá 18, né? Então, a sobra, a área total que ele comprou, menos a área da sala que ele vai cobrir, 32,4, isso dá 18 metros quadrados. Por isso, 18 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Aqui no canal tem uma aula de MDC versus MMC. Você descobre, né, você vai aprender nessa aula como diferenciar a questão de MMC e de MDC. Se você tem dificuldade nisso, olha essa aula aqui, tá bom? É uma aula super bacana que te dá macetes bacanas para descobrir. Fechou? Vamos para a questão 17? Vem comigo! Essa questão, bem tranquilinha. Um usuário de um provedor de serviço de e-mail pode recuperar sua senha respondendo a 5 perguntas pré-cadastradas por ele. Cada uma dessas perguntas apresenta 4 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas correta. Para recuperar a senha, o usuário precisa responder corretamente as 5 perguntas que aparecem para ele. Suponha que um pretenso invasor tente responder aleatoriamente essas 5 perguntas. Qual é a probabilidade de sucesso de tal invasor ao dispor de apenas uma tentativa para atender aos pré-requisitos desse sistema de recuperação de senha? Bom, primeira coisa, qual vai ser a chance de sucesso na primeira pergunta, né? Então, qual a chance de acertar
cada pergunta. Se só tem uma resposta correta e 4 alternativas, cada pergunta tem 4 alternativas, sendo só uma correta. A chance de acertar é de 1 em 4, né? Então, ele vai ter lá 4 opções, tem uma chance de acertar aquela pergunta. Só que ele não tem só uma pergunta, ele não tem que acertar só uma pergunta, ele tem que acertar as 5 perguntas. Então, tem que acertar a primeira, e acertar a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta para poder destravar lá a senha do e-mail, né? Então, a chance que ele vai ter vai ser de 1/4, que é a chance de acertar a primeira, e vezes a chance de acertar a segunda, e a chance de acertar a terceira, e a chance de acertar a quarta, e a chance de acertar a quinta, né? Multiplicando 1/4 5 vezes, né? 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, isso é a mesma coisa que 1/4 elevado a 5, beleza? Então, 1/4 elevado a 5 é a resposta dessa questão, certinho? Tranquilinha essa questão, né? Mesmo assim, se tiver dúvidas, só perguntar. Não fique com a dúvida, porque a dúvida de hoje pode ser a dúvida de amanhã. Não é praga não, é verdade. Vamos para a questão 18? Vem comigo. Questão da inscrição. Vamos chegar nos 100 mil inscritos. Estamos chegando. Para ser aprovado em uma disciplina de um curso de pós-graduação, um estudante deve fazer 3 provas que valem 100 pontos cada. A nota final do estudante será a média das notas das 3 provas que têm pesos crescentes. A primeira prova tem peso 1, a segunda peso 2, a terceira peso 3. Se a nota final for igual ou superior a 60 pontos, ele será aprovado. Precisa tirar 60 ou mais, né? Ao final da disciplina, o estudante obteve nota 40 na primeira prova e 70 na segunda. Se M é a menor nota da terceira prova que garante a aprovação do aluno na disciplina, logo M pertence a qual intervalo? Então, aqui a gente tem uma questão de média ponderada. Para resolver essa questão, você deveria saber como resolver média ponderada. Para calcular a média ponderada, você vai somar os termos vezes os pesos e dividir pela soma dos pesos, né? Então, primeira nota, 40 vezes o peso da primeira nota, que é 1, mais segunda nota, 70 vezes o peso da segunda nota, que é 2, mais terceira nota, que é o que você quer calcular, que o problema chamou de M, vezes o peso da terceira prova, que é 3. Tudo dividido pela soma dos pesos. Os pesos são 1, 2 e 3. Essa média tem que ser maior ou igual a 60 pontos para ele ser aprovado, certinho? Agora, é só fazer conta. 40 vezes 1, 40. 70 vezes 2, 140. M vezes 3, 3M. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Né? O que eu posso fazer agora? 40 mais 140, 180. Esse 6 que está dividindo, posso passar para cá multiplicando, né? Então, você vai ter 180 mais 3M, tem que ser maior que 6 vezes 60, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 0, 360. Beleza? Esse 180 positivo, passa para cá negativo. 360 menos 180 dá 180. Então, 3M tem que ser maior ou igual a 180. O 3 que está multiplicando, passa para cá dividindo. M tem que ser maior que 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. Então, a nota que ele tem que tirar tem que ser maior ou igual a 60. O intervalo que tem notas maiores ou iguais a 60 é esse da letra D, né? Que vai de 60 até 65, certinho? Dúvidas, perguntas? Tranquilinha essa questão, desde que você soubesse a fórmula da média ponderada, né? Então, ele deu o problema assim, bem tranquilo, né? Sem ter que interpretar muita coisa, só jogar na fórmula que você chega na resposta. Vamos para a penúltima questão, questão número 19. Outra questão de volume de sólidos geométricos, sendo que ele deu as fórmulas para você. Que mãe que foi a Fundep nessa questão, hein? Uma retroescavadeira movimentará um monte de terra cuja forma é de um cone com 6 metros de altura e 6 metros de raio da base. A cada viagem que a máquina faz, a concha retira uma porção igual de terra e a despeja na carroceria de um caminhão. As dimensões internas da concha permitem que a escavadeira movimente no máximo o volume equivalente a meia esfera de 1 metro de raio por vez. Então, metade do volume da esfera que vai transportar de cada vez. Quantas viagens são necessárias no mínimo para que a escavadeira transfira todo o monte de terra para o caminhão? Sendo que ele deu as fórmulas do volume do cone e do volume da esfera. Primeiro, vamos calcular o volume de areia, que é o volume do cone de raio
igual a 6 e de altura igual a 6. Então, substitui o R e o H por 6, né? Então, o volume do cone, π vezes o raio 6 ao quadrado vezes a altura 6, tudo dividido por 3, né? 6 dividido por 3 dá 2, 6 vezes 6, 36. Então, você vai ter π vezes 36 vezes 2. Não precisava nem resolver essa multiplicação, mas aqui eu resolvi, né? 36 vezes 2, 72 π metros cúbicos, ok? Depois, calcula o volume da esfera e depois a metade do volume da esfera, porque a concha movimenta um volume equivalente a meia esfera. Então, primeiro, calcula o volume da esfera de raio 1 metro. Então, onde tiver R aqui, substitui por 1. Você vai ter que o volume de metade da esfera. Primeiro, o volume da esfera, 4 vezes π, vezes o raio 1 elevado ao cubo, dividido por 3. Né? Então, você vai ter 1 ao cubo é 1, 4π sobre 3. Só que a escavadeira não movimenta a esfera inteira, movimenta só a metade da esfera. Então, divide esse valor por 2, né? Então, o volume da esfera é dividido por 2. É 4π sobre 3 dividido por 2. Divisão envolvendo frações, conserva a primeira, 4π sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Ok? Simplifica. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, vou ter 2π sobre 3. Então, o volume que a concha movimenta, que a escavadeira movimenta, é 2π sobre 3. Para descobrir quantas viagens ela vai ter que fazer, pega o volume total da Terra e divide pelo volume que ela movimenta cada vez. 72π dividido por 2π sobre 3. Novamente, você tem uma divisão envolvendo fração. Conserva a primeira, 72π, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2π sobre 3 é 3 sobre 2π. Né? O que eu posso fazer? π dividido por π vai dar 1, então vai sumir. 72 dividido por 2 dá 36. Então, vou ter 36 vezes 3. 36 vezes 3 dá 108. Então, essa escavadeira vai ter que fazer pelo menos 108 viagens para transferir todo o monte de terra para o caminhão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Podemos ir para a última questão dessa prova? Vem comigo! Desde 2020, as placas de veículos automotores no Brasil passam por uma mudança de formato e têm sido chamadas de placas Mercosul devido ao fato de se adequarem a padrões utilizados em outros países do bloco. A versão anterior das placas trazia uma formação de 7 caracteres, sendo os 3 primeiros ocupados por letras do alfabeto, entre as 26 de A a Z, e os 4 últimos são os algarismos de 0 a 9, então são 10 algarismos, né? Nas placas Mercosul, a quantidade de caracteres 7 é mantida, entretanto, a distribuição é diferente do modelo anterior. São 3 letras seguidas de um algarismo, uma letra e, finalmente, 2 algarismos. Qual a razão entre o total de formação dos caracteres das placas Mercosul e do modelo anterior nessa ordem? Então, uma questão de análise combinatória em que você vai usar só a propriedade fundamental, né? Então, as placas Mercosul são formadas por 7 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sendo 3 letras iniciais, um número, né, um algarismo, uma letra e 2 algarismos. Então, 3 letras, um algarismo, uma letra e 2 algarismos. Quantas opções de letra você tem aqui para cada posição? São 26 letras, então você vai ter 26 letras aqui, e 26 letras aqui, e 26 letras aqui. Quantas opções de algarismo você tem? De 0 a 9 você tem 10 algarismos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos, beleza? Então, você vai ter 10 possibilidades. Depois, uma letra, 26 possibilidades. Depois, 2 algarismos, 10 possibilidades para cada um. Não precisa fazer essa multiplicação, né? E as placas antigas tinham 7 dígitos também, só que eram 3 letras inicialmente seguidas de 4 números, 4 algarismos, né? Então, você tinha 26 possibilidades de letra e 26 possibilidades de letra e 26 possibilidades de letras. Depois, você tinha 10, 10, 10, 10, 10, 10 e 10 algarismos. Era só multiplicar tudo, tá bom? Sendo assim, a razão entre o total de formações Mercosul pelo modelo anterior, você vai pegar esse valor todo e dividir por esse valor todo. Então, a razão vai ser esse valor todo aqui, dividido por esse valor todo, né? Então, você vai trabalhar com simplificação, já que está tudo multiplicando e dividindo. Simplifica esse 26 com esse 26, sumiu.
Esse 26 com esse 26 sumiu. Esse 26 com esse 26 vai dar 1. Esse 10 com esse 10 vai dar 1. Esse 10 com esse 10 vai dar 1. Esse 10 com esse 10 vai dar 1. Vai sobrar 26 sobre 10, né? Então, 26 sobre 10, você pode dividir os dois números por quanto? Por 2. 26 dividido por 2 dá 13. 10 dividido por 2 dá 5. Então, a razão vai ser 13 quintos. Essa é a resposta dessa questão. Só isso. Dúvidas? Perguntas? Chegamos ao fim dessa prova. Se você quiser estudar mais, dá uma conferida nos links que eu separei para você. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aí, dá sua força. Vamos dominar o mundo, chegar aos 100 mil inscritos. E, claro, deixa aquele like, compartilha esse vídeo agora que a prova passou, né? Compartilha aí nas suas redes sociais com aquele amigo que fez a prova, beleza? Aí deixa o like maroto. Mais bons estudos e até a próxima!